Após a noite apagada, Zelensky aumenta a tensão sobre ataques de Belarus, enquanto cidades ucranianas se preparam para a defesa circular. Já falei sobre Kiev e a região de Kiev, depois sobre Volhynia e agora parece que até Odessa está se preparando para essa tal defesa circular. E vamos ver o que estão dizendo aqui sobre Odessa. Odessa está sendo preparada para a defesa circular. Pois é. Ou seja, já estão sendo feitos trabalhos bem sérios, trouxeram escavadeiras, dá para fazer uma imagem bonita de qualquer forma, especialmente quando o orçamento está sendo usado, mas mesmo assim. Está sendo feito exatamente para a defesa circular. E isso não acontece porque está sendo preparada alguma ofensiva contra a cidade, mas para que essa ofensiva nunca aconteça. É um conceito realmente surpreendente. A cidade está se preparando para a defesa, não porque alguma ofensiva está sendo preparada, mas para que essa ofensiva nunca aconteça. Surge a pergunta, por que então em 2022 não prepararam Odessa para a defesa? Ou mesmo em 2023, ou até mesmo em 2024? Não tem que ser obrigatoriamente no meio. De 2026 ao redor de Odessa estão cavando muitos quilômetros. Sim, bem, em geral, estão preparando trincheiras aqui, depois também estão preparando a linha de defesa, estão preparando tudo e talvez estejam preparando Kiev para evacuação. Aqui temos o magnífico Kuleba, esse dono e senhor dos cabos de paz de Sapador, com os quais ele pretendia ir lutar, tipo como era o Yatsenyuk, bala na testa, testa. Esse é o Kuleba, só que não é bala, e sim paz. Muito interessante. Alguém... Os nervos não aguentam mais se a cabeça já não suporta. Eu entendo isso completamente. Está difícil para todos. Bem, então precisamos fazer uma pausa na vida em Kiev, como dizem. Kuleba sugere que moradores de Kiev deem um tempo na vida em Kiev. Eu entendo que Kuleba tem dinheiro de sobra e que sua esposa abriu 2 lojas de um segmento interessante com uma inclinação erótica com o dinheiro honestamente ganho. Aliás, foi ela quem recomendou, no inverno, usar produtos de borracha com aquecimento. Pelo visto, esses itens estão à venda na loja dela. E assim se proteger do frio. Não estou brincando, ela realmente disse isso. Não acho mais esse vídeo, mas mostrei tantas vezes no inverno que todos já se cansaram. Agora o marido dela diz que, como foi dito, se você é sem teto, simplesmente compre uma casa, qual é o problema? Se você não quer morar em Kiev, se seus nervos não aguentam, se você não gosta do barulho e da confusão, se os bombardeios te irritam, vá para Mônaco, vá para Courchevel, vá para algum lugar onde tudo seja fácil e simples. É de se surpreender o quanto essas pessoas estão distantes da vida comum, da nossa vida, caros telespectadores. Bem, assim como eu poderia sugerir para vocês, se não tem pão, comprem carne marmorizada para vocês. Por que não? A carne marmorizada japonesa é extremamente saborosa. Vocês poderão restaurar o seu equilíbrio ácido-base, e quanto ao pão, ele diz, vamos sair de Kiev. Cada pessoa deve cuidar de si mesma. Mas mais uma vez peço a cada um, antes de tudo, que seja cauteloso e siga as regras de segurança. Vamos seguir as regras de segurança e tudo vai ficar bem. Preparar-se para os bombardeios, destruição. Ou seja, as pessoas viram a destruição que aconteceu naquela noite de bombardeio na virada de 24 para 25. Casas residenciais, museus, empresas. Isso é difícil psicologicamente e é preciso estar preparado para isso. Além disso, é preciso se preparar para as destruições. Paz? Não, nunca ouvimos falar. Negociar a paz? Para quê? Mas Zelensky continua aumentando a tensão. E, por exemplo, ao invés de se encontrar com Lukashenko e conversar, Lukashenko e Putin têm um relacionamento normal. Um tem forte influência sobre o outro. Lukashenko não sugeriu à toa se reunir com Zelensky em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele está disposto a encontrar Zelensky não só em Minsk, mas também em Kiev. Em vez disso, o que faz Zelensky? Ele vai e se encontra com a maior líder de todos os tempos e povos, do universo, a senhora de todos os universos, Tikhanovskaya. Como é possível entender isso? Em primeiro lugar, essa é uma pessoa que aparentemente está na oposição. Enfim, ela não decide absolutamente nada. Ou seja, ela pode decidir, por exemplo, preparar uma panela de borscht para o marido. Ela pode organizar algum protesto pequeno em algum lugar, com algumas centenas de pessoas que ainda a apoiam, junto com aquele arrecadador de fundos para a luta contra o lukashismo. Mas em vez de se encontrar com Lukashenko e conversar, Zelensky diz, vamos convidar a Tikhanovskaya. Ou seja, ao mesmo tempo ele irrita, e não sei porquê, o próprio Lukashenko. Ele tenta provocar. Mas não sei quanto o encontro com a Tikhanovskaya afeta o humor de Lukashenko.
Mas aqui está o que ele diz. Não o Lukashenko, mas o Zelensky. Lukashenko comentou sobre a necessidade de um encontro, e quem apareceu foi Svetlana Tikhanovskaya. Prazer em vê-la, Svetlana. O que vocês vão decidir juntos? 2 panelas de borscht? O que se pode decidir com uma pessoa que simplesmente vive de verbas estrangeiras, estou falando da Tikhanovskaya, e que absolutamente não pode fazer nada na Bielorrússia? Eu entendo, pode chamá-la de rainha do universo, de aristocrata de linhagem, do que quiser. Mas isso não muda nada, ela absolutamente não decide nada e não pode fazer nada. É possível assinar vários documentos alegando que a Bielorrússia vai até o Oceano Pacífico. Tikhanovskaya governa o país sem Lukashenko. Tudo isso pode ser feito no papel, até com assinatura de representantes dos Estados Unidos e parecer ótimo, mas isso não resolve nada. Como não perceber isso? Ou seja, tudo isso é feito só para cutucar a onça com vara curta e, por algum motivo, fingir que está tudo bem quando o jogo está péssimo. Além disso, estragam as relações com todos ao redor, tanto com a Rússia quanto com Belarus. E talvez até com alguns outros líderes de outros países. E ao mesmo tempo, se Kuleba diz para sairmos de Kiev, outro deles, o ministro do Interior Igor Kliment, sim, Klimenta, diz que não, que devemos ficar. Por quê? Acho que já estamos parafraseando. Ele diz, se os moradores de Kiev não saíram há meses, provavelmente não sairão agora. Pois é, cara, eles provavelmente não têm dinheiro ou possibilidade. Eu entendo que todos esses caras que dizem que Cardon e os Fronteiras de 1991 recebem dinheiro por isso, tipo Labtina, Bereza ou outras pessoas têm trabalho. Alguém ainda trabalha na fábrica, alguém foi demitido, alguém trabalha como taxista. E essas pessoas não podem sair de Kiev e ficar sem trabalhar, porque, meu Deus, existe a pirâmide de Maslow e as necessidades fisiológicas são a base, é a pirâmide. As necessidades fisiológicas, desculpe, são em primeiro lugar comer e beber. Só os deputados sabem como é possível comer e beber sem trabalhar, pois eles vão consumindo aos poucos o orçamento do país. E desde os anos 90, desde o início da independência soberana da Ucrânia, eles já consumiram muitos orçamentos. Pode acreditar. E pode-se dizer que eles também consumiram uma dívida. E agora Klimenko diz que sim. Por que é preciso sair? Então, por que tudo isso? Porque a Federação Russa avisou, mais uma vez, que vai bombardear periodicamente os centros de tomada de decisão. Após isso, Peskov afirmou de repente que não é a Rua Bankova nem o presidente. Fica então a pergunta, o que é isso? E apareceu uma lista, aliás, recentemente. Aqui está, a lista de alvos. Aqui já nos mostram quantos tipos de aviões decolam lá, não é aviação estratégica. Alguns outros têm mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, drones de ataque e tudo mais. E os alvos são a Rua Grushevskogo, a Rua Bankovaya, a Rua Vladimirskaya, Juliani, o distrito de Sviatoshinsky e o distrito de Darnitsky, além de Obukov, Fastiv e Lviv. É isso aí. Se isso é verdade ou não, só podemos supor. Mas o fato de que, se houver bombardeio nessas regiões, os moradores locais vão sofrer, isso é absolutamente certo. E a maioria deles, desculpe, não pode sair, porque eles não são impostores, são pessoas reais? Depois, Nick Elizarov, que é nosso vice-comandante das tropas de defesa aérea, conta também que o número de drones Shahed que a Rússia lança simultaneamente sobre o território da Ucrânia está crescendo rapidamente. Os ataques russos com drones estão cada vez maiores e difíceis de conter. Por isso alguns atingem seus alvos, como se antes não acertassem. São comentários no mínimo curiosos. Até o momento, o quê? Não houve bombardeios em Kiev. Sim, aquelas subestações todas estavam pegando fogo. Não sobrou nenhuma que não tenha sido atingida pelos bombardeios. Se elas ainda funcionam ou não, essa é outra questão. Mas agora dizem que podem começar a bombardear também a infraestrutura de água, de saneamento, digamos assim. E o que se pode fazer depois disso? Bem, rastejar devagar enrolado num lençol até o cemitério, como recomendavam na preparação pré-militar para jovens, ou seja lá como aquilo se chamava. E além de tudo, segurar o fuzil com os braços estendidos, no caso de uma guerra nuclear, para que o metal derretido não pingue nas botas do governo. E de repente, novamente, depois de todas essas declarações dos prefeitos, esse como chamam, o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, foi para a Alemanha, às pressas para Berlim, para um encontro com Portagino, pelo que entendi, com Merz, com Macron,
Monsieur e Contarmer, esse grande lord do Reino Unido. Pessoas que têm a maior avaliação, na verdade negativa, de toda a história da liderança desses países. E dizem aqui que os prefeitos devem conversar urgentemente com os interlocutores de segurança nacional, os chamados trios europeus. O que eles decidem? Por que falam com eles? Para conseguir mais dinheiro. Mas esse dinheiro precisa ser investido em algum lugar para surtir efeito. Eu posso, por exemplo, investir dinheiro em mim mesmo, mas além de obesidade isso não vai trazer nada, ou então algum tipo de prazer técnico. E se você quer defender o país, então precisa investir dinheiro nele, não em si mesmo, não para dentro de si, mas para fora. E novamente, não em mansões, palácios ou coisas assim, mas em infraestrutura. Talvez consertar alguma coisa, talvez construir algo. Qual que é o significado desse encontro? De todos esses líderes com essa pessoa, ninguém sabe. E também dizem que a atividade diplomática aconteceu em um momento crítico. No fim de semana, a Rússia lançou um ataque maciço contra Kiev, ameaçando com novos ataques consecutivos e sistemáticos. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia solicitou que diplomatas e estrangeiros saiam da cidade imediatamente. O mais interessante é que o embaixador da União Europeia na Ucrânia recusou essa exigência. Continuamos em Kiev e com a Ucrânia. Não sei sobre os outros países europeus. Esse é um embaixador meio estranho, de toda a União Europeia, ao que parece, mas ele pode simplesmente ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Acredito que pessoas desses ministérios e embaixadas de outros países não vão permanecer lá e em algum momento vão embora, justamente porque não podem ficar. Eles vão se mudar, por exemplo, para Lviv e montar um quartel-general temporário lá ou em outro local com bombardeios menos intensos e ficar no centro de Kiev só para depois contar para todo mundo. Olha, eu fiquei no centro de Kiev, sou tão corajoso, imprudente e tudo mais. Depois, os funcionários europeus, junto com Zelensky, eles também, sem hesitar, discutiram se valia a pena iniciar negociações diretas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Procuraram negociadores, Angela Merkel recusou, outra pessoa lá também recusou, e então o ministro das Relações Exteriores, Vadeful, decidiu se pronunciar. Esse tal de Vadeful diz que a Troika Europeia está fazendo uma nova tentativa de voltar às negociações com um papel maior da Europa nas próximas semanas e meses, ou melhor, dias. A Europa já tentou se envolver nisso antes. Ou seja, Rússia, Estados Unidos e Ucrânia não conseguiram chegar a um acordo entre si. Porque se em primeiro lugar, são 3 participantes nas negociações de uma vez, e em segundo lugar, há mais pontos de negociação do que esses negociadores conseguem discutir em um determinado tempo. Além disso, eles não concordam com a maioria dos argumentos uns dos outros. O que a Europa pode fazer? De que forma a Europa pode ajudar? A todos esses camaradas que não são nossos camaradas, mas eles vão trazer ainda mais caos do que já havia antes. Essas negociações poderiam ser chamadas de caóticas, onde se dá um passo à frente e 2 para trás. E agora tudo isso está com um cheiro ainda pior. Mas a Europa está se esforçando para se tornar uma negociadora. Talvez estejam apenas gastando mais orçamento ou talvez nem saibam o que estão fazendo. Aliás, falando em orçamentos, é interessante para ajudar os países bálticos a resistirem a ataques de drones que ainda nem existem só por precaução. E estão destinando 13,5 bilhões de dólares, ou melhor, 13 bilhões de euros, 13,5 bilhões de dólares. Imagine só, é uma quantia enorme. Estão destinando esse valor para as pequenas repúblicas bálticas, para que elas resistam até, como nos disseram, se tornarem tigres dos drones. Enfim, aqui já tem tigres, dragões e lobos, porque lobo para lobo é lobo. Mais do que o suficiente, na minha opinião. E aparentemente, quanto menor o país, mais agressivo e militarista ele é. Aumentamos a militarização ao máximo e nos tornamos de fato uns dragões mesmo. Depois, temos ainda muita coisa aqui, então vamos, em geral, passar gradualmente para os nossos líderes poderosos. Agora vou lembrar que dia é hoje e vamos começar com tudo isso. Aqui temos eles, temos uma televisão para vídeos, temos tudo. E vamos dar uma olhada, aqui estão dois tipinhos esquisitos. O jovem Lenin à direita, que já entrou completamente na fase de jovem Elton John. Antes ele parecia bem diferente, eu já mostrei para vocês. Agora, se eu encontrar a aparência anterior dele, eu mostro. Se eu não encontrar, o que é mais provável, então vamos ter que nos contentar com o formato atual desse personagem. Enfim, tudo bem, não encontrei.
Vamos dar uma olhada. A inflação no centro do país aumentou os preços, inclusive da gasolina, na Crimeia também. O cara à esquerda está olhando de forma ameaçadora, ou ele dormiu depois do restaurante, ele está em alguma biblioteca, ou essa é a própria casinha dele, que não é pequena, aliás. Mas no geral, a entrevista está acontecendo ativamente. Começa alguma crise ou tensão. Começa alguma crise. A riquíssima língua ucraniana, na boca desse homem, se transforma em um yaquis crisa. Dentro da elite russa, dentro do governo russo, existem grupos interessados em que Putin saia. Assim como aqui, devemos bombardear Moscou e atacar com drones e mísseis. O grupo logo se divide, uma lógica maravilhosa. Bata nos outros, nos de fora, para que os seus sintam medo, diz o homem. Depois, a mesma coisa é dita pelo filhinho da mamãe. Ali à esquerda, ele é bem sanguinário, aliás parece uma espécie de bolinho do inferno e fala de tudo um pouco. Você acha que há algo de pré-rebelião em torno do Putin? Senzinhos. Ah, eu mostrei isso ontem. Enfim, ele falou que sim, há muitos desses sinais de rebelião. Naturalmente, ligaram para ele na hora, avisaram, disseram: escuta, Kolobok, tem um assunto importante aqui. Você precisa contar para todo mundo o que ouviu e viu, mas faz isso de forma bem resumida. Enfim, tudo certo. Aqui está o herói transformador Kostenko, que conversa com Svetlana Orlovskaya sobre a vitória. Nossa principal missão é proteger o país, criar condições e destruir o inimigo, e a vitória vai chegar um dia. Ou comer charuto de repolho com carne para todos comerem repolho, enquanto deputados comem carne, mas no fim, em média, todos comem charuto de repolho. Assim como Kostenko diz, precisamos de vitórias. Vitória, vitória. Até essa jornalista sorriu. Tão sorridente ela era. E depois ainda tem esse tal de Pirojok, que é o nosso Suquilis, que quanto mais o tempo passa, mais parece um tipo de guerrilheiro. Ou melhor, uma imitação dele é um guerrilheiro de alta costura, por assim dizer. Sempre penteado, o cabelo brilha, a barba não brilha porque ele não aparou. Provavelmente para que pensem que ele está sentado em algum bunker. O estúdio está montado de um jeito... Bom, isso é meio bizarro, já tem umas coisas penduradas ali. Parece como é mesmo o nome daquele jogo, onde os fascistas chegaram ao poder e governaram nos anos 60, 60 e 70 e foram para Vênus. Esqueci, enfim. Me lembrem, por favor, não é Warhammer aqui, é Wolfenstein. Wolfenstein, isso. E esse cara parece que está sentado justamente naquele castelo Wolfenstein e falando sobre várias Wunderwaffen. Isso é pátria, isso não é direito, isso é calçado. Especialmente sentado em mais um estúdio, isso sim é proteção. Recentemente, aliás, eles começaram a divulgar propaganda social. E o mais surpreendente é que foram os participantes do meu canal no Telegram que me chamaram a atenção para isso. Aliás, obrigado a quem se inscreveu. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aponte a câmera do seu celular ou tablet para este QR Code e vá direto para lá. Ou então é só clicar no link aqui. Então quem já está lá contou que nos meus vídeos no YouTube, o YouTube às vezes coloca anúncios sociais. Por algum motivo, a promoção desses pioneiros de barbearia também é considerada publicidade social. E um dos comentários: esse poderoso líder estava de cueca, ajudando a limpar o território, a consertar alguma coisa. Bem, enfim, eu realmente imagino, imaginei como esse cara sai correndo de cueca no inverno para consertar alguma coisa. Onde, por quê, pra quê, é absolutamente impossível de entender. Assim que encontrar o print, enviarei de novo no Telegram e mostrarei no YouTube. Não o homem de cueca, mas o comentário de que esse comandante ainda assim apoia seus soldados. É um apoio interessante, devo dizer. Infelizmente, em 26, não vamos conseguir sem mobilização forçada. Pode abrir mais a boca? Não dá pra entender nada. Parece que ele está em algum tipo de depressão clínica. Talvez, não sei. Talvez a barba incomode, e pinique, ou então é o uniforme novo o tempo todo. Cada vez coloca um uniforme novo no estúdio, também não deve ser muito agradável. Bem, ele está sempre insatisfeito com alguma coisa e abre cada vez menos a boca. Infelizmente, não dá para desligar o mundo todo. Quem afirma isso ou não entende o processo ou é populista buscando ganhos eleitorais. Narit é ruim, as eleições são ruins, tudo é ruim. Só o Shellys é bom. Mas a principal motivação no momento para a grande maioria das pessoas deve ser o dinheiro.
E foi isso que aconteceu. Bom, você está aqui. Esses lutadores com Varenik simplesmente me divertem. Aqui é sobre dinheiro. Lá, ele lida com bilhões e conta histórias. Ele afirma que o fator principal é o dinheiro. O que está acontecendo? Por quê? Que dinheiro é esse? Sobre o que estão falando? E aqui ainda tem outros bolinhos, no geral, o suficiente. Na verdade, um deles tem até 1 minuto e meio inteiro. Vamos ver melhor a lutadora dançando. Sem música, graças a Deus. Mas é assim que também apoiamos nossos lutadores. Nana, eu cantei pra vocês. Nananana, enfim. Esses são nossos lutadores. Depois ela diz: estive na linha de frente, fiz isso, arranquei o inimigo com os dentes, destruí os Varenik. Não é isso. Ela balançava a pá de sapador do Kuleba na linha de frente. E também com os acessórios da esposa dele. Enfim, é isso aí. Está se aproximando ou um furacão, ou eles estão tentando se proteger dele porque existem certos motivos comerciais, por assim dizer. Porque, aliás, eu ainda não mostrei tudo. Não pensem que o vídeo acabou. Um dos comentários de especialistas ucranianos soa da seguinte forma: ofensiva vinda de Belarus. Por que começaram a falar sobre isso de novo? E a terceira opção é a corrupção. Existe uma grande probabilidade de que na construção das estruturas de defesa, milhões sejam desviados novamente. Até onde sei, foram destinados 12 bilhões de hryvnias para equipar as linhas defensivas na fronteira estatal. Com esse dinheiro, daria para comprar projéteis de artilharia, mas 12 bilhões serão enterrados. Por isso, divulgam que amanhã haverá ataque vindo de Belarus. Bem, com essa nota alegre, nesse clima de corrupção que está em todo lugar, permitam-me encerrar este vídeo e pedir que vocês se inscrevam neste canal. E claro, comentem tudo o que vocês ouviram. É muito importante, concordando ou discordando. Isso é fundamental. Tchau a todos! A Ucrânia não pode fazer a paz com a Rússia até que todos os territórios sejam devolvidos. Mesmo que estejamos falando sobre a devolução de todos os territórios, isso pode levar décadas. Porque insistimos não só nos territórios perdidos pela Ucrânia na invasão em grande escala, mas também nos ocupados durante a operação antiterrorista e operação das forças conjuntas e a anexação da Crimeia, que são legalmente ucranianos.